2 Timóteo, capítulo 2. Abra aí o texto e já se coloca em pé. Você que está na sua casa, o texto está sendo projetado na NVT, aí no canto da sua tela. E você que está aqui no presencial, está aqui projetado também na tela, mas você pode acompanhar aí na versão que você está lendo, ou que você tem aí contigo. Se você está no seu smartphone ou no tablet, você pode acessar aí também a sua Bíblia Sagrada. Eu estou na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, eu leio de 1 a 13, mas hoje eu não conseguirei expor todo o texto, então farei um sermão diferenciado, mais temático, por conta do tema. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 13, eu espero todos encontrarem o texto sagrado. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas essas coisas. Até agora eu li na versão que eu estou trazendo, e agora eu quero voltar com vocês lá para ler na NVT. Coloca para mim na tela de novo. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporta comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deve deixar envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa, em outras versões não está algemada. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer a salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de toda confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Todos juntos? Se formos infiéis, volta lá, Luciano, não judia de mim não, cara. Vamos todo mundo junto? Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ore comigo. Pai de amor, obrigado porque nós somos Tuas ovelhas e o Senhor é o nosso bom pastor. Cuide de nós por meio da Tua palavra. E conceda a nós, igreja, rebanho do Senhor, pastores segundo o Teu coração. Obrigado, Senhor, pelos pastores que o Senhor tem chamado ao longo da minha vida e ao longo do meu ministério. E eu Te agradeço pelos irmãos vocacionados em nossa igreja que estão nesse processo de treinamento para serem pastores do Senhor. Em nome de Jesus eu Te agradeço, porque um dia o Senhor me chamou para essa grande e nobre missão. Me sinto tão pequeno e indigno, mas suplico a graça e a força que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, fique à vontade. O título dessa mensagem eu tirei desse livro, da nossa convenção da Junta de Missões, do pastor David Earley, norte-americano. Ouvi ele falando
fiquei encantado com a proposta. E hoje então quero falar sobre esse tema, uma vez que eu olho daqui e vejo pelo menos 3 irmãos vocacionados ao ministério, 2 já bem encaminhados e perto da reta final do ministério pastoral, e o Edielso, o mais recente, nessa jornada. E junho para nós, como batistas, é comemorado então o mês do pastor, e nós precisamos refletir e pensar muito nessa função pastoral. Pela graça de Deus, algumas famílias oriundas de outras igrejas e de outras denominações têm se aproximado de nós e têm falado que têm entendido esse cuidado pastoral da nossa igreja. Nós temos como igreja essa marca de ser uma igreja diaconal, mas acima de tudo também pastoral, no sentido de buscar cuidar das pessoas, entender as necessidades, e dessa maneira então pastorear o rebanho de Deus e cuidar dos cordeirinhos, ou seja, aqueles que são menores e estão chegando na fé, estão nascendo de novo. E no Antigo Testamento nós temos Deus falando que Ele é o pastor das suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor, não foi isso que disse Davi? Ele é o meu pastor, Ele é aquele que me guarda, Ele é aquele que caminha comigo pelo vale da sombra da morte, e sendo Ele meu pastor, de nada terei falta. Então nós temos essas informações oriundas lá do Antigo Testamento e ficamos em paz com o nosso coração, sabendo que Deus cuida de nós e que Deus sustenta a nossa vida. O salmista, por exemplo, no Salmo 100 diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e nós somos dEle. Pare de falar assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Mentira de Satanás. Sua vida não é sua, e tanto é que a música que nós cantamos, que nós vivemos para o louvor da glória de Deus. Então largue mão, abandone essa falácia de Satanás. Fala assim: a minha vida é de Deus, vivo eu? Não, quem vive em mim é Cristo Jesus, e eu sou dele, a minha vida é dele, o meu futuro é dele, o meu coração é dele, a minha mente é dele, nós somos dele e somos rebanho do seu pastoreio. E que bom, amados irmãos e irmãs, poder contar com o pastoreio do nosso Deus e saber que Ele cuida de nós, amém? O texto de Isaías, falando de Jesus, vai falar o seguinte: olha, Ele como bom pastor vai arrebanhar o rebanho, Ele mesmo, Jesus, vai cuidar das ovelhas, e Ele vai buscar os cordeirinhos. E fazendo a lição de casa, eu entendi que tem as ovelhas e tem os cordeirinhos. Eu vou falar um pouco sobre isso semana que vem. E nessa visão pastoral e pastoril do Oriente Médio, os cordeirinhos são os filhotes. Eu fiquei pensando nisso, Rosânia. São aqueles recém-nascidos na fé. E o que Deus está falando é o seguinte: eu não vou deixar ninguém para trás, inclusive aqueles que nasceram de novo, que estão chegando, eu vou arrebanhar. A profecia de Ezequiel, capítulo 34, vai dizer para nós, o próprio Deus falando assim: esses pastores que estão aí, religiosos, não estão cumprindo a missão. Eu mesmo, por meio do Messias, cuidarei do meu rebanho, arrebanharei as minhas ovelhas, as feridas eu curarei, as que estiverem obesas eu cuidarei, as que estiverem desnutridas eu mesmo cuidarei. E veio o Senhor Jesus e disse assim para nós: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. Como nós ouvimos hoje o seminarista Rafael nos ensinando na EBD, Jesus nos amou até o fim, até as últimas consequências. Então, qual que é a marca de um pastor? É aquele que se doa em prol da ovelha. Luiz Saião já vai dizer para nós que o pastor, ele vai curar as ovelhas e vai buscar, de alguma forma, tratar as feridas da ovelha ou das ovelhas, mesmo quando o seu coração está sangrando. Pastor, figura rara nos nossos dias, e a Bíblia vai dizer que o rebanho precisa de um pastor, o rebanho precisa conhecer a voz do pastor, o comando do pastor, e eu vi essa realidade nos dias que eu fiquei internado. Posso contar uma história? Todo mundo mandando mensagem, eu lá com acesso de um lado, como que chama aquele negocinho aqui, né? Bipap.
A mulher furando meu dedo, Adriano, toda hora, cada meia hora. Não aguentava mais. Glicemia sobe, desce, uma loucura. Todo mundo mandando mensagem, eu não conseguia responder, Fabiano. E daí? Eu falei, vou começar a gravar áudio, né? Natália, chega aí, aperta o botão aí. E aí, tô bem, tal, tô aqui, não sei o quê. E aí, quando o rebanho ouviu minha voz, eu percebi que várias pessoas... E as criancinhas começaram a mandar mensagem, eu falei, é isso mesmo. Parece que não, mas a voz do pastor traz paz, traz tranquilidade. Quando o meu pastor me ligou, é gostoso ouvir a voz do pastor, hein? Ele me ligou lá de Jandira. Filhão, como que você está? Você está precisando de alguma coisa? A igreja aqui de Jandira quer fazer um pix na sua conta. Fulano e Beltrano estão orando por você. Eu falei, nossa, o meu pastor está preocupado comigo. Aí a enfermeira falou assim, você está melhor? Eu falei, meu pastor me ligou. Aí veio o pastor Bruno, que eu pude treiná-lo, ele veio me visitar. Aquilo foi trazendo alento. E eu tenho vivido essa experiência quando eu chego nas casas, quando eu chego nos hospitais. Essa semana, na maternidade lá da Santa Casa, eu cheguei lá. Quando a Larissa me viu, cadê a família da Larissa? Cadê a Socorro? Está escondida atrás daquele monumento brilhoso do Edivaldo, chamado vulgo cabeça. Aí quando aquela menina me viu, ela falou assim, a enfermeira tinha 3 enfermeiras em volta, elas estavam cuidando da menininha. Ela falou, quem que é aquele moço ali? A outra enfermeira falou assim, é o pai. Eu falei, não sou o pai não, tem nada a ver com essa história aí. O pai está lá no Espírito Santo, não me inclua nessa. Ela falou assim, não, esse é meu pastor, e ele veio aqui cuidar. E ela precisou ir para o banheiro. Eu fiquei lá, Marina, segurando a Amara. Ela estava com uma faixinha assim no olho, tomando banho de luz. E aí, Ângela, eu coloquei a mãozinha no pezinho da menininha e comecei a cantar uma musiquinha assim, sou uma florzinha de Jesus. As enfermeiras loucas ficaram olhando para mim assim, falaram, esse cara é louco. E a menininha chorava, hein? Não chora, Gleice, você que ficou lá? Parecia um gatinho, chorava. Eu falei, para de chorar, nenê, seu pastor veio te visitar. Sabe o que aconteceu, Vanessa? Aquela menina parou de chorar. A enfermeira falou assim, eu fiquei aqui 2 horas, essa menina ficou chorando sem parar, Kleber. Aí quando a Larissa saiu do banheiro, falou assim, o que aconteceu? Eu falei, dormiu. Aí eu falei, você agora vai vir aqui, ó, e vai pastorear, cuida dela. Fala que ela é amada, fala que ela é desejada. E é por isso que a gente precisa de pastor sério, que ama a Bíblia. Por isso que Deus coloca esse tipo de gente na nossa vida, na nossa história, para reorganizar a nossa vida. E por isso eu quero compartilhar com vocês essa realidade, porque eu li uma frase do Bill Hill, que ele diz o seguinte, o trabalho desgastado do pastor está fora de moda, como pregação exegética, oração, discipulado, e nós não podemos entrar na moda, ou entrar na onda, e querer ser uma igreja da moda, porque o pastorado, nessas igrejas da moda, é só o pastor do púlpito, não é assim? Sim ou não? É o estrela, showman. Ele entra e sai e ninguém vê. Não conhece o nome de ninguém. E aí a Anitta sempre fica admirada, né, Anitta? Como que você conhece o nome de todo mundo? Os meninos ali que caminharam comigo, uma igreja de 400, 500 membros, lembra? Chamava um por um pelo nome. E é isso que Deus faz com a gente, não é, César? César, eu te amo. Kleber, conheço a sua história. Dani, hoje é seu aniversário e Jesus fala assim no seu coração, eu te amo, minha filha, estou contigo. E é esse tipo de igreja que nós queremos ser. Se você está entre nós, você já percebeu que nós não somos perfeitos. E não procure perfeição em nós, mas procure perfeição em Jesus. Ele é o bom pastor. E Ele coloca homens e mulheres para cuidar da nossa vida. Então, 3 coisas que um pastor deve fazer. Eu só estou na introdução. Beleza, Marcos? Pode ser? Tem um Marco aqui e um Marco lá. Balança a cabeça vocês dois. Vamos lá, sincronizado. Só a introdução. Estão comigo? Está descompassado esse trem aí. Se fosse um coral, eu ia reprovar. O Luciano está bonito de óculos hoje, Luciano. Vocês estão comigo ou não? O texto de Paulo a Timóteo vai falar dessas 3 coisas. Agora, o pastor precisa orar. E veja bem, se o pastor, que é o líder,
tem essas três coisas? O rebanho tem: oração, ensino e treinamento. Você pode repetir comigo? Oração, ensino e treinamento. Alguém já disse que se o líder senta, os liderados deitam. Se o líder se levanta, os liderados ficam sentados. Então, se o pastor não ora, você acha que a igreja vai orar? Se o pastor não ensina a Bíblia, você acha que o povo vai ter desejo de estudar a Bíblia? Se o pastor não treina, quando ele sai do ministério, o que acontece com a igreja? Afunda. Porque estava todo mundo lá por conta da figura. Então a Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos pastorear o rebanho de Deus e ensinar a igreja essas três coisas: orar, ensinar a Bíblia e treinar pessoas. E isso é uma visão de reino de Deus. Você precisa orar mais. E é interessante que algumas pessoas que vêm de outros movimentos falam assim: eu pensava que estando lá naquela igreja eu estava orando, mas quando eu cheguei aqui eu aprendi a orar. Eu falei, é isso aí. E você está orando pouco ainda. Está ensinando um pouco. Se você aprender um pouco, já pode ensinar, ou não. A gente conhece um monte de Bíblia e fica só para o nosso conhecimento. Egoísta, pecador. Ensina o que você já aprendeu. Sabe uma música? Canta. Vai que o seu vizinho está precisando ouvir aquela música. Treine alguém. Aí alguém fala assim para mim: é difícil treinar. Eu não tenho essa paciência que o senhor tem. Eu falei, nem eu tenho. Por mim mesmo eu não queria treinar ninguém. O que eu queria fazer por mim mesmo, Marco? Você que me conhece. Eu queria fazer. E Deus me deu a enfermidade para falar o seguinte: você não vai fazer. Você vai treinar. Viu, Jefferson? Olha que interessante. Quem me conhece aqui há muito tempo, vocês acham que tem sido fácil para mim esse momento que eu estou vivendo? Igor, eu pastoreando deitado. Ana tá fazendo reunião online deitado. Edna, benção na minha ansiedade. Eu já vi uma marca aqui das crianças aqui, eu quero pintar isso aqui. Estou querendo cuidar das minhas plantas do jardim, não posso. Aí Deus falou assim para mim: então você vai ficar parado e você vai usar toda a sua capacidade para treinar. Deixa o povo fazer. E eu lá no hospital e fiquei sabendo que a Edna, o Renato, a Gleice, o Edivaldo, o William, estava todo mundo cuidando das minhas crianças aqui naquele programa que eu queria estar aqui, mas eu não estava aqui, mas recebi a foto de que vocês estavam fazendo. E igreja é treinamento. E pastor, segundo Paulo, é aquele que fica na beira do gramado, treinando, escalando, colocando os melhores. E aí quando a gente vai substituir os jogadores, tem jogador que fica bravinho, não fica? No seu time também não tem assim? Pensa que ele é o tal, né? Sai bravinho, chuta a garrafinha. Eu não queria sair daí, mas não é para você estar aí, é o pastor que coloca, é o pastor que treina, é o treinador. Se eu fosse treinador de futebol, qual treinador que você acha que eu seria? Estou na introdução ainda. Não, Muricy, claro, aqui é trabalho, meu filho. Eu não gosto muito dele porque ele tem derrotado muito o meu time, está ganhando muito. Aquele português. Não fala o nome dele não. Aquele sujeito português lá. Bom treinador ou não? Já viu ele na beira do gramado? O cara... Agora chegou um argentino no meu time lá também, que o cara é... Ah, o cara é, hein? Tem que ser, pô. Como você acha que é o pastor? De manhã, como que eu estou aqui, com o apito. Põe a... Cadê a Gleice? Eu ia falar da Gleice, ela sumiu. Põe 2 garrafas aqui, põe o café ali, organiza aqui, e eu fico mandando mensagem no WhatsApp, eles vão falar, calma, vai devagar. Anitta, então fique em desespero, você está trabalhando muito, mas o pastor precisa orar, o pastor precisa ensinar, e o pastor precisa treinar. E quem não gosta de treinar precisa ser incomodado. O meu sonho é que nós tenhamos cadeiras confortáveis em nossa igreja. Daquelas bem bacanonas, assim, sabe? Aquele tecido, como que chama? Bacana, assim, esqueci. Mofadada. Aí falei pro Timóteo, Timóteo, fui numa igreja, falei assim, essa daí que eu queria lá na igreja. Ele falou assim, vamos fazer campanha. Achei o máximo. Cada família compra uma. Eu fiquei pensando, e você, cara pálida, você vai dar dinheiro?
Aí ele falou, tem meu cofrinho. Se ele acha que o cofrinho dele de 200 conto, pode fazer tudo, né? Ele resolve tudo. Desde uma cirurgia de 200 mil a uma cadeira de 200 reais. Eu falei assim, filho, se tiver cadeira muito confortável, também o povo fica lá pensando que a igreja é clube. Vamos gastar nosso dinheiro com outras coisas. Aí ele falou, por que você está falando isso? Porque eu estou te treinando. Igreja não é clube. Repete comigo aí. Igreja não é clube. É local de treinamento. Vamos lá? Calma. Vem comigo. Igreja não é clube. Vamos lá. É local de treinamento. Você vem aqui para o culto para você ser treinado. E aí você aprende, chega durante a semana e você está de boca fechada. Você não entendeu. E aí você não pode jogar a culpa em mim e falar assim, o meu pastor não me ensina. Mentira, porque cada domingo eu pressiono vocês para vocês irem para o mundo, ser sal e luz dessa cidade, dessa região, em nome de Jesus. Tem mais 5, 10 anos para a gente trabalhar junto aqui, amém? Vamos embora? Abra comigo Êxodo capítulo 18. Eu estou na introdução, Vanessa, não assusta não. Tem café, chazinho. Você fez hoje cappuccino? Tem o cappuccino da Natália. Êxodo 18. Enquanto o Jefferson ali, o meu xará, acha o texto bíblico, o Jefferson falou assim, nunca aprendi tanto de Bíblia em 6 meses que eu estou na igreja. Foi o que você falou para mim? Vai. Aqui não é mole não, aqui é Êxodo 18. Aqui eu já ensinei os meninos aí, os seminaristas. Liga a metralhadora, como que é? Engatilha de versículo bíblico, Rafael. Lucas. Clac, clac. Adriana. Vamos lá? Êxodo. O povo acabara de sair da escravidão. Moisés está governando, está liderando, está pastoreando um povo, como diz a Cleusa, que gostava muito de reclamar. Mas isso é a história do povo lá, não é? Só aquele povo lá que murmurava. Só aquele povo que falava mal do líder. É só aquele povo do passado que questionava. Fala assim, eu sou assim. E esse povo está pressionando. E Moisés está cheio de serviço. Êxodo capítulo 18. E Êxodo capítulo 18 vai dizer que o sogro de Moisés, qual é o nome dele? Jetro. Vai trazer a esposa de Moisés e os filhos. Sogro bom esse. A maioria do sogro não quer entregar a mão da filha. O tal do Jetro leva a filha e entrega o Igor não quer entregar a filha. E eu precisei meio que arrancar a Natália na marra. Como que foi o seu caso? Estou brincando, tá? Os pais querem segurar. O tal do Jetro, um sogro de primeira qualidade, fala o seguinte, Moisés está aqui, trouxe aqui a sua esposa, os seus filhos, e agora você vai ficar aí cuidando. E aí, dá uma olhadinha comigo. Versículo 5, 18:5. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. Moisés estava trabalhando, Moisés estava cuidando do rebanho. E aí vem Jetro e fala o seguinte, olha, eu estou observando e você é uma pessoa fantástica. Eu fico imaginando se todos os sogros, é assim que fala, sogros, né? Incentivasse e desse apoio. A gente fala que não, os homens, quer ver os homens ficar bravos comigo? Mas nós homens gostamos de apoio de outro homem. A gente não quer admitir isso, não é verdade? Mas quando chega um outro homem e dá apoio para você, você fala assim, legal. No caso do sogro, isso é muito importante. E dá uma olhadinha aí no versículo 9. O Jetro fica feliz, alegrou-se Jetro de todo o bem que Deus estava fazendo por meio de Moisés. E ele falou assim, ó, versículo 10, bendito seja o Senhor, e Jetro começa então a falar assim, olha, parabéns. E no dia seguinte, Moisés, a partir do versículo 13, começa a julgar o povo, começa a pastorear o povo. E diz o texto bíblico que Moisés começa a julgar o povo sozinho. Quantas mil pessoas tinham lá naquele acampamento, gente bonita? Milhares de pessoas. E tinha uma fila indiana lá, Lucas, você que é advogado, todo mundo querendo consultar Moisés, porque Moisés era um homem do quê? Qual que é o primeiro ponto nosso? Oração.
Ele tinha comunhão com Deus, e o povo procurava ele porque sabia que ele consultava a Deus. Mas tinha muita gente. E aí o tal do Jetro fica olhando e fala o seguinte: você desde amanhã até o pôr do sol, ou seja, das 6 da manhã às 6 da tarde, você está nessa rotina todo dia. Você vai ficar estressado, você vai ter burnout, você vai ter que fazer massagem lá com a reflexoterapeuta, lá com a Elisângela, vai ter que colocar acupuntura, vai ter que ir no médico, vai ter que tomar Rivotril. Moisés, vai dar um piripaque em você. É muita sabedoria desse sogro, hein? Calma, calma. Para. Respira, Moisés. Não dá para fazer tudo. Fala para você mesmo. Não dá para mim fazer tudo. Fala para você aí. Não dá. Timóteo falou: pai, vamos lá para o Rio Grande do Sul. Eu falei: vamos, filho. O que nós vamos fazer lá? A gente leva a nossa máquina para lavar a casa das pessoas, e você fica pregando, a mamãe fica cantando, e não sei o que, e tal. Falei: filho, a gente não pode salvar o mundo inteiro. Aí ele viu uma fotinha de uma criança lá na faixa de Gaza, e falou: pai, vamos então para a faixa de Gaza. Pai, vai ser capelão na minha escola. Pai, e aí as demandas, e o Jetro fala assim: você, Moisés, precisa parar e fazer as coisas importantes. Moisés, você precisa orar. Dá uma olhadinha comigo aí no versículo 19, veja o conselho de Jetro. Ouve, pois, Moisés, as minhas palavras, e eu vou te aconselhar. Deus é contigo, representa o povo perante Deus e leva suas causas a Deus. Moisés, ore pelo povo, interceda pelo povo. Irmãos e irmãs, tem coisas que nós não podemos fazer, mas nós podemos orar. Fala aí, amém. A gente fala assim: não posso fazer nada. Mentira, nem crente você está sendo. Você pode orar. Ore pelas suas causas, ore pelas causas de outras pessoas. É o que você pode fazer. Você pode interceder, e Deus pode mudar o curso da história. Amém. Ore. Moisés, você está querendo fazer aquilo que você não pode, mas Moisés, você pode orar, então ore. Sabe o que você pode fazer, Moisés? Ensine. Dá uma olhadinha no versículo 20. Ensina esse povo os estatutos de Deus, as leis de Deus, faz com que eles saibam o caminho que devem andar e a obra que eles devem fazer. Ensine. O Moisés, ensina os estatutos, as leis, os mandamentos. É engraçado que na nossa igreja a gente vai ensinando tanta coisa, e aí a gente vai ensinando até princípios de vida. Esses dias uma irmã, foi no meu aniversário, ela foi em casa, eu achei engraçado, falou assim: eu acho tão engraçado, pastor, não foi, Natália? Que vocês têm ensinado até os meninos a serem homens. Eu olhei assim e falei: fale mais sobre isso. Qual que foi aquela lição que você deu para os meninos lá, cuidar das meninas, que as meninas é primeiro? Eu falei: então, a gente ensina os mandamentos de Deus, ensina o respeito na casa de Deus, ensina a amar a Bíblia, ensina a amar o Senhor acima de todas as coisas, e a gente vai usando todas as ferramentas. E qual que é a função do pastor, senão orar e ensinar? Agora, tem gente que não tem o coração ensinável. Aí não é o problema da liderança nem do pastor. Apertou, hein? O Rafael hoje estava dando aula aí, eu fiquei com vontade de cutucar o celular, mas eu estava deitado, né? De molho. Como que é o nome do traidor do grupo de Jesus? Ele teve o melhor pastor? Ele tinha o coração ensinável? Claro que não. Pedro tinha o coração ensinável? Foi reconciliado? Tomé? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem gente que tem o melhor ensino do mundo, mas não vai para frente porque o coração dele não é ensinável. Ele é egoísta, ele é fechado. E Moisés está falando o seguinte: eu vou ensinar. Parece mãe, né? Quer aprender? Quem quer, quer. Quem quer mudar de vida, vem para Nova Canaã e deslancha, né, Rafael? A Marina chegou aqui meio tristinha, né, Marina? Olha o sorrisão da missionária. E tem que treinar.
Dá uma olhadinha aí, versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus. Ou seja, Moisés, treine, coloque chefes de 1.000, de 100.000, de 50.000, de 50. Se você tem capacidade para liderar 1.000, lidera. Ô Igor, quando você começou a liderar uma equipe lá no condomínio, lá de vigilantes, lá foi fácil? Difícil, né? A liderança não é complicado? 120 e pouco, aí. E eu, como seu pastor lá naquela época, cuidava de um rebanho no hall de menos de 600 membros, mais 400 sentados lá. Pensa! Fora os ameaços. Aí todo mundo pensa que a minha vida é o templo. A gente está treinando o tempo inteiro. Conforme eu ensinei para o Rafael, a gente está sendo intencional o tempo inteiro. E tudo tem uma lição, tudo tem uma pedagogia, não é assim, Valnei? Tudo. Moisés, delegue, treine. Jesus fez isso? Vocês estão comigo? Ou não? Ninguém dormiu? Ainda não? Jesus, por exemplo, ele vai orar muito. O Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus passou momentos e momentos em oração. Sendo homem e encarnado, ele orava. Se Jesus, sendo Deus e encarnado, orava, quem sou eu para não orar? Pensa. E a gente pensa que a gente é melhor que Jesus, não é? Ah, não vou orar, não é assim, Lucas? O povo? Não vou orar, não. Jesus, para escolher os 12, o que Jesus passou a noite? Orando. Fazer a ressurreição de Lázaro, antes disso Jesus orou. Para fazer a multiplicação, Jesus orou. Qual que foi a maior lição de Jesus no Getsemane? Quando ele foi apanhado como um ladrão, ele falou assim, não, eu estou no momento de oração. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus nos ensina a orar. E a gente fala que a gente é de Jesus, mas a gente não tem uma agenda de oração como a de Jesus. A gente ora pouco, reconheça isso. Você deveria orar mais, eu deveria orar mais. E Jesus estava ensinando a palavra de Deus o tempo inteiro, e Jesus foi um pregador e um professor fantástico, sem igual, ninguém se iguala a ele. Jesus pega um lírio do campo e fala o seguinte, olha aqui tem uma lição, olha os pássaros, e Jesus conta parábolas, Jesus faz o sermão da montanha, Jesus está numa casa, ele está ensinando, Jesus está andando, ele está ensinando. Quem me tocou? E o Pedro, né? É o Pedro, né? Jesus, tem uma multidão. Eu falei, não, mas alguém me tocou de uma maneira diferente. Isso é o poder. Eu estou ensinando você, Pedro. Estou ensinando vocês. Ou seja, caminhar com Jesus é um treinamento o tempo inteiro. Ele estava treinando os discípulos para aquilo que era maior. O que você faz na igreja domingo? Você está sendo treinado para receber oportunidades de Deus durante a semana. Amém? E o que você vai fazer com tudo que você está aprendendo? Você só vai comer e não vai ensinar? Não vai alimentar outras pessoas? Jesus foi treinando. Teve uma discussão entre eles lá, que eu acho muito interessante, dizendo quem que era o maior, lembra? Rafael citou isso hoje. Ridículo, né? Quem que é o maior? Quem que é o estrela? Quem vai sentar do lado da direita e da esquerda? Quem vai ter privilégios? Aí Jesus fala assim, não, eu inverti a mesa, a cadeira está de ponta cabeça. Isso daí é coisa do mundo. No nosso reino, no reino de Deus, é serviço. Na igreja de Jesus não tem ninguém importante, o importante é Jesus Cristo. Só Ele. E não cabe culto ao homem, mas ao Jesus Cristo, Filho do homem. Louvado seja o Senhor por isso. É o treinamento, para você esmagar o seu ego e falar assim, vivo não mais eu, mas é Cristo que vai viver em mim. É por isso que você deve vir ao culto, para você ser treinado disso, ou treinado nisso. E Jesus foi treinando seus discípulos para a grande missão. Maravilhoso pensar que nós temos a oportunidade de alcançar outros patamares, mas infelizmente às vezes a nossa mente ainda é pequena, é ignorante, eu diria até medíocre, e não queremos viver um outro momento que Deus tem para nós.
Você conhece alguém que paga academia e não vai? Conhece? Você conhece alguém que queria comprar um carro com ar-condicionado e não usa o ar-condicionado porque quer economizar combustível? É patético, não é? Você conhece cristão que vem para a igreja e não quer ser treinado? Ridículo, não? Patético. Tem gente que vai para a academia e finge treinar. Sim ou não? Aí depois ele posta a foto, né? Pau, tá pago no espelho. Tira a fotinha no espelho e põe lá, tá pago. O personal trainer dele tá olhando e falando assim: hipócrita, mentiroso. Deus do céu olhando para nós. Estão reunidos aí? Legal, hein? Bacana. Mas e a segunda-feira? O que vocês vão fazer com todas essas informações? O pastor está ensinando vocês a orar, está ensinando para vocês, está treinando vocês, e vocês vão fazer o que com tudo isso? Parecia que ia ser tranquilo, né? Só parecia. Atos capítulo 6. Estão comigo? Ô Felipe, a Natália está com cara de brava, o que eu faço com ela? O que eu faço, Felipe? Me ajuda. Tem 2 Felipe, vocês 2 aí. Tá um levando pro outro assim, ó. Então assim, Natália, ó. Mulher é sua, se vira. O Felipão lá de trás tá fazendo assim, ó. Atos capítulo 6. Deixa eu abrir aqui. Nossa, meu horário foi embora, gente. Alguém aqui vai embora depois do culto? Não precisa ir embora, né? Mas logo na sequência. Desculpa, nossa. Foi ridículo. Logo na sequência. Você vai ficar aqui um pouquinho, não vai? Ou não? Vai, né? Atos 6. Qual que é o problema de Atos 6? A igreja está crescendo. E quando a igreja vai crescendo, ela tem umas lutas e umas dificuldades. E nós temos boas dificuldades. Fala um amém comigo. Fala amém. Uma boa dificuldade que a gente teve foi que, alguns anos atrás, a gente tinha 3 ou 4 crianças aqui. Quem lembra dessa fase? Eu não gosto de lembrar. Eu queria criança. E a gente orava por criança. Quem lembra? A gente tinha 5 cadeirinhas. Aí eu cheguei para a diretoria e falei: a gente precisa comprar mais 5. Mais 5. Depois mais 5. Agora a gente tem 35 crianças e a gente tem 50 cadeirinhas. E alguém falou assim para mim: mas o senhor foi exagerado. Eu falei: não, vai chegar a 50 crianças aqui. Alguém falou que eu era exagerado, é porque hoje é feriado, né? Mas o nosso templo não tem comportado. E a gente não sabe o que a gente vai fazer com o templo lá de cima. Os meus amigos aí de Bauru, nossa, que grande! Se eles viessem num dia de festa, hein? Eles iam falar: que pequenininho que ficou. Veio um rapaz aí fazer o orçamento essa semana do ar-condicionado. Falei: nossa, vocês são exagerados, né? Exagerados por quê? Nossa, o prédio sai de uma rua, sai na outra. 4 lotes. Eu falei: cara, você precisa de ver aqui, café da manhã de Páscoa, 200 pessoas aqui dentro. Eu falei: não acredito. Eu falei: tenho foto e vídeo. Ficou pequeno. E vai ficar pequeno, porque agora a gente está investindo nos adolescentes, e esse ano é o nosso ano dos adolescentes. Cadê a meninada aí? Ah, esse ano a gente vai ferver. Já batizamos alguns e criançada, e vamos avançar. Quando a igreja vai crescendo, vai criando dificuldades. Tem mais gente. Se tem mais gente, tem mais críticas, mais demanda. Quem lembra do danado do nosso, estou brincando só para falar de uma coisa assim, do danado do nosso bebedouro lá? Quem lembra do bebedouro nosso que não funcionava? Quem lembra? E aí, tô no meio do culto, passa uma galera com galão, e o pastor, acabou a água. Aí fui lá, comprei aquele bonitão que está lá, já viu, de inox. Primeira coisa que eu fiz, coloquei o logo da igreja, pá! 25 litros de água gelada, agora ninguém pode reclamar. Aí a diretoria falou: mas isso é só por um tempo. Aí o Edielso falou: mas tinha que ter comprado de 50. Eu falei: calma, irmão, você chegou aí, tá muito animado, calma. 25 litros, daqui a pouco tem que ser de 50. Qual que era o problema da igreja de Atos capítulo 6? Pedro fez um sermão poderoso e se converteu 3.000 pessoas. Do dia para a noite a igreja tem 3.000 pessoas.
As viúvas dos helenistas não estavam sendo assistidas pela ação social. O que você acha que aconteceu na Assembleia? Deu ruim. E eu vou mostrar para vocês por que nós somos batistas. Vocês são batistas? Quem é batista aqui? Não quero nem ver. Quem está no processo de ser batista? Jefferson, levanta a mão. Vai. Vinícius, fala assim, eu vou ser. Dá uma olhadinha aí. Atos capítulo 6. Versículo 2, Lucas. Eles convocaram a comunidade. Teve uma convocação. Para fazer o quê? Uma reunião, uma assembleia. E aí, os apóstolos que foram treinados por Jesus falaram o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 4. Nós nos consagraremos ao quê, irmãos? Ao quê? Nós da liderança vamos nos consagrar àquilo que é importante e relevante aos olhos de Deus. Como líderes e pastores, nós nos consagraremos a oração. Como eles resolveram aquele problema, aquele impasse? Oração. Porque nós fomos chamados para orar, e veja aí o finalzinho do versículo 4, e para ensinar. Nós somos do ministério da palavra, e nós vamos instituir diáconos para servir as irmãs que precisam de cestas básicas. Simples assim. E o serviço de cesta básica do diaconato é menos importante do que o do pastor? Não, tão importante quanto. No entanto, cabe à liderança orar pelo rebanho, ensinar o rebanho e treinar outras pessoas a cuidarem de outras pessoas. O problema é que tem pessoas que não querem ser treinadas e tem pessoas que não gostam de ser pastoreadas. Preferem a multidão e o anonimato. Veja comigo o texto, versículo 3: escolhei dentre vós 7 homens. Escolhe alguns irmãos para fazer isso. E quando a gente escolhe e os irmãos começam a dar desculpa, você conhece? Vocês estão quietos por quê? Na parte boa do sermão vocês dão risada, né? Tem que escolher, tem que ter boa reputação, tem que ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Estou me lembrando do irmão Antônio. Se o irmão Antônio estivesse aqui, ia falar assim: para entregar a cesta básica precisa ser cheio do Espírito Santo? Claro que sim, porque você vai entregar a cesta básica, você vai orar, você vai entregar o medicamento, você vai orar, você vai fazer uma ação também pastoral e diaconal. Então treina. Irmãos e irmãs, nós precisamos visitar o povo. Eu já tenho dito isso. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos mandar uma mensagem para quem a gente não viu e não vê. Hoje a irmã Shirley chegou aqui na igreja, não está bem 100%, mas ela falou: pastor, depois de 4 semanas eu preciso ir na igreja. Ela veio. Ela estava bem, Vanessa? Não estava bem, mas quando a gente chamou, deu um abraço nela, ela falou assim: eu preciso ver as minhas crianças, estou com saudades das minhas. Ela foi, ficou um pouquinho aqui e foi embora. Ou seja, ela sentiu o abraço e o carinho da igreja. Foi só do pastor que ela queria receber um abraço? Claro que não. Ela queria receber um abraço de quem? Da igreja. Quando nós chegamos lá para visitar a tua mãe, a Anitta estava lá, lembra, Anitta? Natália e eu chegamos lá, a Carol abriu um sorriso e falou assim: eu estou com dor, mas... manda dor, né? Eu estou com dor, mas só de ver vocês eu fico feliz. Eu falei assim: tem um povo que te ama e tem um povo que ora por você, minha irmã. Eu estou aqui representando 60 pessoas que estão orando por você. Quando eu chego num velório, tentando levar uma palavra de conforto, de consolo, eu estou falando: eu estou aqui representando o povo de Deus. Isso é treinamento, é mostrar para as pessoas que elas têm valor diante de Deus. E são 3 coisas que nós precisamos aprender na vida: orar, ensinar e treinar. Veja comigo o versículo 7, que diz o texto que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos e também muitíssimos sacerdotes se rendiam à fé cristã. Ou seja, houve um grande crescimento. Por quê? O que a liderança fez? Orava, ensinava e treinava. Treinar dá trabalho? Teve uma vez, vou contar uma historinha. Uma vez, início de casamento, eu morava aqui na rua de trás, João Martini Filho, 778. Falei para a Natália: não, deixa que eu que lavo o banheiro. Fui tentar agradar.
Qual homem já tentou agradar a mulher e tomou uma sapatada? Só eu que sou corajoso e o Chico. Não, homem, eu estou falando. Eu sei que levantou a mão aí, Jefferson. Mas você está abraçado, né? Se ela brigar com você, você aperta ela. Aí, Lucas, sabe o que eu fiz, Edna? Deixa que eu lavo o banheiro. Eu pensei que lavar banheiro é igual lavar carro. Como você faz para lavar carro, Vinícius? Eu vi seu stories lá. Joga lá a água, pega o shampoozinho, tal, papapá. Nós homens, para tomar banho, a gente usa só um sabonete qualquer um e qualquer shampoo que tiver. Não é assim? Resseca o cabelo, estraga o cabelo, não estamos nem aí. Para lavar o carro tem 6 tipos de produto. É verdade, não é? E eu sou assim. Aí fui lá e tal, pensei que era igual lavar carro. Cheguei no espelho com uma buchinha daquelas de coco. Peguei um vassourão. Pedro, joguei a mangueira por dentro do vitrozinho, lembra o vitrozinho? Joguei água no teto. Luciano, sabe o que eu fiz? Peguei cadê você atrás do pilarzinho? Peguei um rodinho, tirei só o excesso e vazei. Fui trabalhar. O banheiro está limpíssimo, higienizado com água sanitária e outros bichos mais. Quando eu cheguei, Edith, do trabalho, eu trabalhava lá na Central naquela época. A Natália olhou assim: aquilo lá é lavar banheiro? Falei, fui criado, meu pai caminhoneiro, eu e meu irmão. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, a gente lavava do jeito que a gente... Ninguém me treinou. E como que lava o banheiro? Não, tem que pegar um paninho, colocar no rodinho. É assim, meninas? Ficar meia hora secando, imagina. Para mim não cabia. Não é jogar água no espelho. Aí você passa um pano, você vem com uma flanelinha. Eu falei, mas isso daí é 2h30. Meu serviço ficou 5 minutos. Ficou na qualidade que tinha que ficar? Claro que não. Mas aí a Natália falou assim: se for para fazer desse jeito, deixa que eu faço. Eu falei, não senhora, é só a senhora me treinar. Treina aí. Hoje eu sei lavar banheiro, sei cuidar da casa, passo as roupas, mas tem que treinar. O que Deus estava fazendo por meio do ministério de Jesus? Se não ensinando a gente a orar e depender de Deus, ensinar a palavra para quem não conhece, ide por todo mundo e pregue o evangelho e ensine todas as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí, assim, eu estarei com vocês todos os dias. Mas a gente guarda a promessa e não quer o ensino. Não quer treinar? Dá trabalho treinar. Dá trabalho treinar as crianças. Dá trabalho, mas é a saída. Não tem jeito. Fui ensinar meu irmão a dirigir. Falei, misericórdia. Como meu pai me ensinou a dirigir, caminhoneiro. Me colocou no colo, um volante da Scania desse tamanho na minha mão, 112H. Aquele câmbio grande. E quando eu errava a marcha do caminhão, o que meu pai fazia? Homem bruto, íntegro, macho, a moda antiga. Presta atenção, troca a caixa, pá! A Scania tem 3 caixas de marcha na estrada. Naquela época também não tinha ninguém nas estradas, né? Década de 80. Mas eu não alcanço no acelerador, deixa que eu acelero. Vou ensinar você, e eu, pá! Aí quando meu irmão precisou ser treinado por mim, eu pensei que eu podia usar a mesma técnica, mas aí não deu certo. Ele era forte e gordo, bravo. Mas sim, também não quero. Então a gente precisa treinar e ter habilidade para treinar. Tem pessoas que a gente consegue empurrar e treinar de uma forma um pouco mais ríspida. Tem outra que já é mais lenta, mais carinhosa, mais dengosa. Na nossa geração tem que ser um pouco mais devagarzinho, não é assim? Dá uma risadinha. O povo é meio melindroso. Pastor à moda antiga, e muitos aqui conhecem, né? Um bom. Imagina? Aí tem um amigo meu que fala assim: cara, conta o segredo da sua igreja. Eu falei, não tem segredo. Eu oro, eu ensino e eu treino. Tem um monte de defeitos. Quer que eu listo para você os defeitos? Eu tenho. Esse. Agora, quais são as qualidades da Igreja Batista Nova Canaã? É uma igreja de oração? É uma igreja que tem ensino? E é uma igreja que está treinando.
Se Deus, por misericórdia, me levar para a glória, a igreja está bem servida de pastores hoje. Amém. A próxima geração, daqui 5, 10 anos. O Timóteo falou assim para mim esse dia: e daqui 20, 30 anos, quando a gente voltar? Eu falei: talvez eu não esteja aqui, mas você volta aqui e fala assim: olha, eu ajudei meu pai, eu estava aqui com meu pai, e você vai falar assim: nossa. Quando o Timóteo vai lá para Bauru, a turma fica atrás dele, falou: seu pai, tá, não sei o quê. Deixar um legado, treinar pessoas, não ter ciúmes. Conhece o pastor ciumento? Vaidoso. O púlpito é meu, só eu que falo, eu que tenho a voz oficial da igreja. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz: eu não dirijo o culto. Por quê, pastor? Eu quero treinar todo mundo. Tinha uma pessoa que regia a congregação aqui. Está tudo certo. Na minha visão, quero 10 pessoas aqui na frente. Cadê a Rejane? Está dando aula. De vez em quando dá enrosca a garganta na Rejane, dá um mel para ela, um xarope. Larga a mão de ser mão de vaca, Edielson. Bem na hora que ela vem cantar, né, Natália? Acho que ela fica nervosa de ver a congregação. Dá um surucupico nela aqui. Se ela fosse nova convertida, eu ia falar que era pigarro de... Mas não é. Estou só brincando. Se ela tivesse aqui dirigindo a congregação, Vanessa, sozinha, a congregação ia fazer assim na música. Como tem 8, 6, 5, 2, tudo certo. Fiquei 15 dias afastado. Não avisei que voltaria. Mas quando eu voltei, falei assim: será que o meu... Fiquei pensando, tá? Confissões pastorais. Será que o meu povo está lá? Será que vai ter criança? Aí eu não avisei ninguém, fiquei quietinho, caladinho, só avisei o Lucas, falei: talvez eu apareça lá. Fica com o sermão pronto, sei, o Rafa e tal, o Edielson, não foi? Cheguei aqui de manhã, a igreja estava lotada, linda, que bênção. Apesar de mim, eu falo isso. A igreja é boa, quem é novo aqui, eu sempre falei isso. Venha para cá, a igreja é boa, apesar do pastor. Agora, vamos comigo lá no último texto, que é o texto de Paulo a Timóteo. Qual que é mesmo, Lucas? 2 Timóteo, você está ligeiro, hein? Eu preciso acabar, né? O Joaquim não vai dormir aqui na igreja não, hein? Quer ver se é acordado? Vocês estão comigo, gente? Beleza. Estou acabando já no final, tá? Tudo bem, Carlão? Tá bravo? Prestando atenção. Beleza. Tudo bem, Carlinhos? 2 Timóteo, Paulo vai usar as mesmas coisas. Ou seja, os mesmos elementos. Oração, ensino e treinamento. Dá uma olhadinha no verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. O que é oração, senão a gente buscar a presença de Deus e falar assim: me fortaleça, ó Deus, por meio da oração. Quem aqui já foi orar, estava se sentindo pequenininho, fraquinho, derrotado, e saiu do momento de oração assim, cheio de poder, vitorioso, glorioso? Quem aqui? Eu vi um meme outro dia, eu achei engraçado, mostrei para o Timóteo. Timóteo, a gente vai orar assim, ó, era um gatinho, tudo esturrupiado. Você já viu esse meme? Machucadinho. Eu indo orar, um gatinho feinho assim, ele saindo do momento da oração assim, se sentindo um leão. Porque quando a gente busca a presença de Deus, Ele nos fortalece, Ele nos enche, Ele nos preenche. Amados irmãos, vamos buscar a força e o poder que está na oração e na nossa conversa com Deus. Ô meu filho Timóteo, fortifica-te na graça. E se tem algo maravilhoso no ministério de Jesus, foi abrir um caminho para nós, Cleusa, que nos leva à presença de Deus. Aleluia. Eu posso fechar a porta do meu quarto, eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de líderes religiosos, eu falo com meu pai, com o Abba, eu tenho ligação direta, eu entrego a minha vida, o meu coração, as minhas preocupações, as minhas aflições, e Ele me ouve, Ele recolhe as minhas orações, Ele sente o cheiro do meu louvor, e Ele recolhe as minhas lágrimas. O Deus a quem nós servimos conta os nossos passos. E Davi fala que até os nossos gemidos no travesseiro, Deus conhece. Ele fala assim: quando eu afogo
os meus gemidos no meu travesseiro, o Senhor recolhe as minhas orações. O que Paulo está falando para Timóteo é o seguinte: se quer ser um bom líder na igreja, Timóteo, fortifica o teu coração na graça. Está na moda ter louvorzão, beleza, mas nós, fundamentados na Bíblia, vamos dizer que o nosso culto poderoso, qual é? Qual que é o nosso culto? De oração. Não tem nenhum culto aqui que a gente não gaste um tempo, investe um tempo em oração. Deus tem ouvido as nossas orações nesse lugar, Deus tem respondido às nossas orações. Então fortifica-te na graça, meu irmão, minha irmã, busque a Deus, rasgue o seu coração diante do Senhor, entrega. Dá uma olhadinha que ele diz no verso 2: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita, ou seja, ensina. O Luiz, quando chegou aqui, e ele tem lá o seu jeito peculiar de ser. Hoje o Rafael estava orando, ele estava aqui, aí eu coloquei a mão no ombrinho dele, falei assim: filhinho, pode continuar orando, porque ele ouviu que a voz não era minha, né? Era do Rafa. Ele ficou olhando, ele falou: será que eu posso orar junto com o Rafa? Aí eu coloquei a mão nele, né, Natália? Eu falei assim: pode orar aqui, filho. Transmite para ele, ou seja, ele já entendeu que esse é o espaço dele. De vez em quando ele dá um grito, pá, ele explode. Aí a gente conversa com ele e fala: você está na sua casa, é a casa do seu pai. Pergunta para o Luiz se ele quer trocar de igreja. Vai. Transmite para ele cuidado. O que a mãe do Luquinhas disse hoje na assembleia? Quem estava aí na assembleia? O meu filho chegou na quarta-feira, eu fui trocá-lo para levar à escola, ele falou que queria ir para a igreja. Eu falei: não, hoje é quarta-feira, tem que ir para a escola. Não, eu quero estar lá na igreja, porque o que eu aprendo na igreja é mais importante do que eu aprendo na escola. Quantos anos que tem o menininho? Quantos anos tem? 3 anos, foi criado aqui entre nós. 4, 5 anos. Lembra que ele veio com óculos escuros hoje de manhã? Pá, todo cheio de estilo. O que ele está ensinando para nós? O que foi transmitido para ele? Que esse é o ambiente dele, é a casa dele, quer aprender coisas eternas. Aleluia. Transmite, ensina. E dá uma olhadinha no final do versículo: para instruir a outros. Então eu encerro a minha fala dizendo o seguinte: vamos orar, vamos ensinar e vamos instruir. Um dos sonhos que temos na igreja é ter uma escola de música. Você pode falar amém? Você pode orar por isso? Nós sonhamos em ter uma escola de teologia. Nós sonhamos em ter 3 classes grandes aqui no final do templo, para ensinar o povo a amar a Deus e as Escrituras Sagradas. Só sonhamos. E vamos colocar esse sonho diante de Deus. Qual que é o nosso papel, Edivaldo? Orar, ensinar e treinar. Treinar o Samuel, treinar a Eunice, treinar o César, já está treinado, né? Mas agora já. Treinar o Rafa. Vamos treinando. As Olimpíadas estão chegando. E uma coisa que eu quero ver é aquela corrida. Sabe aquela corrida de bastão? Eu acho aquilo fantástico. Encerro a minha fala aqui. Vem aquele camarada correndo. Não é assim? Quem está com cara de sono aí? Eu ia quase falar o nome. Você está com cara de sono, eu te conheço. Acorda aí. Aí o camarada vem, Douglas. Não aguentei, Douglas. O cara vem correndo e o outro lá na espreita. E ele pega o bastão, Renato, e passa para o cara. Mas aquele cara, ele já está ali, ô Igor, esperando, o negócio está aqui, ó. Vem aqui, Pedro, rápido, mas com essa pressa de adolescente, aí eu vou pregar até meia-noite. Vem aqui rapidinho. E aí eu estou querendo correr e eu estou aqui, ó, esperando. Você vai passar para mim ou não? Eu não sabia. Vem para cá que a turma lá em casa não está vendo. Parece aí. E nós dois aqui, corrida de bastão. Pá. Finge que está correndo, e vai. Tá, e aí passou para mim. Agora volta para o seu lugar. Obrigado.
Eu já estou olhando para a Natália, passa aqui, passa para o Carlão, passa lá, passa lá, passa lá e vai embora. O que é a igreja, se não essa corrida que a gente está passando para as outras gerações? Guardem o que eu estou dizendo hoje. Daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, essa igreja continuará sendo uma bênção, porque nós investimos na oração, no ensino e no treinamento. Ela foi, ela é e ela será uma bênção nas mãos de Deus. Se coloque em pé, vamos cantar, vamos louvar a Deus.